Bom dia a todos. Meu nome é André de Oliveira Tuchin. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que consiste na criação de um protótipo de um medidor de energia elétrica para uma aplicação em unidades residenciais. Bom, primeiramente nós temos o seguinte cenário: o consumo de energia da população cresce a um ritmo muito maior do que a capacidade de geração de energia. Ou seja, não haverá energia para todas as pessoas poderem usufruir quando elas quiserem. Então, para isso, nós temos a seguinte saída: economizar. Pois economizando energia, nós podemos diminuir o nosso consumo e, para isso, garantir que haja energia para todos poderem usar. Então, o primeiro passo para economizar é justamente saber o quanto você consome de energia, porque aí então você consegue ver aonde você consegue economizar. Então, para isso, nós temos o seguinte problema: como oferecer uma solução capaz de medir o consumo de energia em tempo real de uma residência? Então, nós temos os seguintes objetivos para serem concluídos: criar um protótipo de um medidor capaz de medir o consumo de energia de uma residência em tempo real. E, em seguida, criar uma aplicação web capaz de apresentar os dados coletados usando indicadores gráficos, pois assim nós temos as pessoas conseguem visualizar os dados que foram coletados e tirar conclusões para poder melhorar e economizar a sua energia. Então, para isso, nós temos as seguintes tarefas a serem feitas. Primeiro, é criar um medidor em Arduino capaz de medir o consumo da residência em tempo real. Por que o uso do Arduino? Pelo simples fato de ele ser uma plataforma muito fácil de ser usada, de baixo aprendizado, e também porque bastante suporte da comunidade, tem muitos projetos e muitas coisas prontas para fazer as suas tarefas. Em seguida, nós precisamos de uma base de dados capaz de armazenar os dados que foram coletados, pois com essa base de dados nós teremos uma aplicação web para poder recuperar esses dados para então apresentá-los. E em seguida, nós temos a criação da nossa aplicação web utilizando o Node.js, devido ao fato de ser uma ótima ferramenta para a construção de aplicações back-end, de fácil aprendizado e de ser bastante robusto. E o AngularJS para poder pegar esses dados obtidos pelo medidor e apresentá-los no nosso front-end através de bibliotecas gráficas. Então, nós conseguimos desenhar gráficos para poder auxiliar na tomada de decisão do nosso usuário final. Então, aqui nós temos uma imagem, esse foi o protótipo construído ao longo desse projeto. Ele foi construído em Arduino. Essa placa pode parecer grande, mas ela tem em torno de 15 centímetros de largura e 10 centímetros de de comprimento. Essa aqui é a nossa interface da nossa aplicação web. Nota-se que nós temos três gráficos: um gráfico horário, um gráfico diário e um gráfico mensal. No primeiro gráfico nós podemos ver o consumo de energia ao longo de hora em hora. Então nós temos consumo aí de meia-noite, de 2 horas da manhã, entre meia-noite e 2 horas tem uma barrinha que corresponde ao horário de 1 hora. Então é possível você ver que os consumos se concentraram bastante ao longo entre o intervalo das 10 horas e as 8 da noite. Então, assim, nós temos o gráfico do meio, que é o consumo diário, que nada mais é do que o somatório do gráfico dos dados horários. Só que a gente consegue ver nesse gráfico todos os dias do mês em questão, onde é possível mudar, alterar as datas naquele date picker logo em cima do gráfico. E temos por último o gráfico mensal, que mostra o consumo total de cada mês. Nesse caso, como o coletor foi rodado apenas no mês de abril, esses são dados referentes apenas ao mês de abril. Embaixo nós temos alguns relatórios, algumas informações interessantes, mais gerenciais para o nosso usuário, como por exemplo, quanto de energia ele consumiu até o momento. Então, nós podemos ver que o somatório da energia desses dias corresponde a 279.750 kW de energia. Isso equivale a um gasto de R$ 164. E dessa forma, nós também temos uma comparação do mês anterior com o mês passado. Do tipo, você poder ver quanto que você aumentou o seu consumo ou diminuiu. Neste caso, como nós não tínhamos dados do mês anterior, nota-se um aumento de 279% em relação ao mês anterior. Então, os resultados do nosso projeto foi justamente a criação do nosso protótipo, que é capaz de medir o consumo de energia de uma residência, como foi apresentado anteriormente, e uma aplicação web capaz de exibir os dados coletados usando indicadores gráficos, como vocês podem ver no slide anterior.
Então, dessa forma, este foi o trabalho que foi realizado ao longo deste semestre. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigado a todos.